Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar de rebaixos. Pois bem, gente, nós chegamos naquele momento então aqui do nosso trabalho, do nosso projeto Cristaleira, que nós vamos fazer os rebaixos. Mas antes, eu quero falar algumas coisas. A primeira é a seguinte, gente. Aqui esse espaço que vocês estão vendo, na verdade, não é um estúdio de televisão. Isso aqui é um cantinho da nossa marcenaria. Já existia e a gente escolheu então para fazer os nossos programas. Segunda coisa, apesar de eu ser jornalista e ter a minha vida ligada à televisão, de que a nossa colega Paula Miguel seja fotógrafa, com trabalhos já realizados na área de fotografia, nós não somos profissionais de televisão. Nós não estamos fazendo um trabalho dentro dessa área de televisão. Nós somos hoje, nesse momento, marceneiros e restauradores que estamos trazendo para vocês, oferecendo aqui no nosso canal, dicas, desenvolvimento de determinadas atividades. Nós passamos um ano e pouco falando sobre restauração. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas dentro do canal, com todo o direito, porque afinal de contas, no momento que a gente se expõe, a gente também recebe muitos elogios e algumas críticas. E nós não estamos fugindo da crítica. Nós estamos dizendo o seguinte: que em determinados momentos a gente não tem condições técnicas de mostrar certas coisas, porque não é essa a nossa especialidade. A nossa especialidade é marcenaria. Botamos aqui umas lâmpadas e tal, estamos fazendo os nossos programas. Algumas falhas técnicas que porventura a gente apresente, nós estamos disponíveis para retirar essa dúvida, para esclarecer essa dúvida e tal. Então, nos últimos programas, algumas pessoas disseram: tu não mostrou como é que tu fez determinada peça. Mas eu imaginava que não precisava mais, porque dentro do nosso canal, como é que se lixa? Bom, lá no canal tem um programa sobre lixas. Como é que se faz espiga? Lá dentro do canal tem programas que ensinam espigas. Então, dentro desse processo, nós não vamos mostrar todo o trabalho para e passo como a gente está fazendo. Por exemplo, esta peça aqui é a nossa base praticamente finalizada. Eu levei mais ou menos 2 horas e meia trabalhando nela. Então vejam o seguinte, não podemos mostrar isso aqui no canal. Então a gente resolveu, por uma solução, por sugestão aqui da nossa colega Paula, nós vamos fazer um clipe. No final deste programa, depois que terminar esse programa, tem um clipe onde a gente vai mostrar esse trabalho aqui. Quem quiser ter mais detalhes para acompanhar o processo que foi feito aqui, o uso da grosa, o uso da lima, o uso da plana elétrica, o uso da plana manual, acesse lá o nosso clipe e tenha mais detalhes, certo? Bom, vamos falar então dos rebaixos. O que acontece no rebaixo é que ele dá a formação da peça, ou seja, a formatação da peça. Vou explicar isso. Por exemplo, esta peça aqui, que é a nossa lateral, ela tem 2 rebaixos. Ela tem um rebaixo aqui, onde vai o vidro, isso é um rebaixo fundamental. Vou virar assim para ficar mais fácil de entender. O rebaixo do vidro, aqui no caso vai dobradiça com a porta, enfim, isso é para depois. Aqui vai o vidro e aqui nós temos um outro rebaixo, que é o rebaixo onde vai ser encaixado o fundo. E eu falo do fundo, não menospreze o fundo. O fundo é uma coisa fundamental para fixação, para organização e para o esquadrejamento do nosso móvel. Então, a gente não deve menosprezar o fundo. Então, eu vou desenhar aqui cada perfil desses, tá? O primeiro é esse perfil mais simples aqui. Então,
Este perfil mais simples aqui, ele tem 5 centímetros aqui e aqui tem um rebaixo, onde vai o vidro. Esse rebaixo tem 1 centímetro aqui, ou seja, 10 milímetros, e 1,5 aqui. Não está em proporção aqui, mas só para vocês entenderem o formato desse perfil aqui. O outro perfil, que é esse aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele tem uma base, ele tem um rebaixo que é o fundo, onde vai ser encaixado o fundo, vai vir para cá, e aqui vai ser colocado o vidro, certo? Então esse tem, vou medir aqui, 5 centímetros aqui, e esse aqui tem 6 centímetros, tem 1 centímetro a mais, certo? Então esta é a peça, as duas peças e as duas cabeças aqui, no caso, tem a mesma coisa, tá? Pois bem, vamos para a porta. Os perfis da porta, eles são um pouquinho diferentes. Os dois perfis têm 7,5. 7,5 aqui, 7,5 aqui, se a gente vê desse lado aqui. 7,5 aqui, 7,5 aqui, ok? No entanto, se a gente for medir por dentro, a gente vai perceber que aqui tem 5,5 e o rebaixo tem 1. 5,5 mais 1 dá 6,5. Então onde é que foi o outro centímetro? Aqui é a mesma coisa, onde foi o outro centímetro. Eu quero mostrar aqui bem detalhadamente que o outro centímetro veio para cá. Eles fizeram aqui um rebaixo em toda a peça e esse centímetro aqui avançou para lá. Então, na verdade, ela tem 7,5 aqui e aqui ela passa a ter 6,5, mas o rebaixo fica esse perfil aqui com 5,5. Certo, gente? No entanto, esta peça aqui, que vocês também podem ver tranquilamente, ela tem um desenho. Esse desenho chega num determinado momento a 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. E essa aqui também. Considerando aquele centímetro que foi usado ali, chega a 2. Então, o rebaixo dessa porta, em toda ela, vou desenhar aqui, vai ser feito com 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. Esse vai ser o rebaixo dessas peças aqui. Depois vai ser feito aqueles recortes, desenhos e tal, que é uma outra coisa que a gente vai fazer depois, certo? Pois bem, gente, desenhados os nossos perfis, vamos falar de rebaixos. Nós temos várias maneiras de fazer o rebaixo. A primeira delas nós vamos recorrer ao nosso porta-joias e vamos trazer então algumas ferramentas que é o xodó dos marceneiros dos anos 60, 70. O sonho de consumo estava aqui. A chamada plena moldureira. Essa aqui é o número 45. Existia uma outra plena moldureira um pouquinho maior, número 50, que tinha um outro pegador aqui desse lado. E elas vinham, essas planas, com os chamados cortadores, que tem os vários desenhos diferentes para fazer moldura. Era o sonho dos marceneiros. Mas essa nós não vamos usar. E essa aqui é uma plana rebaixadora. Ela tem apenas um ferro e ela faz um desenho quadradinho. Ou seja, para nós fazer o nosso rebaixo, vamos começar com essa plana. E ela, eu diria assim que ela é uma peça muito linda, faria bonito em qualquer prateleira de qualquer estante, tá, gente? Então vamos fazer um cortezinho pequeno, modesto aqui,
do nosso rebaixo com essa ferramenta, tá? Então, como vocês podem ver, claro, nós não vamos fazer os nossos rebaixos com essa ferramenta, mas ela funciona, certo? Bom, o segundo, a ferramenta assim, uma das mais utilizadas para fazer o rebaixo é a nossa plana elétrica. Muitas pessoas, inclusive, não sabem desse recurso da plana. Eu andei fazendo uma pesquisa e nem todas as marcas oferecem esse acessório aqui, que acaba funcionando como uma espécie de mesa. Então está regulado aqui, enfim, tá? Então vamos lá. Então, esta é um dos recursos da chamada plana elétrica. Fica um trabalho muito bom. A outra maneira de fazer rebaixo é com a tupia portátil. Vamos fazer um pouquinho aqui. Bom, gente, a tupia, no caso nosso aqui, a gente fez de uma vez só, ou seja, a gente botou 1 centímetro ali, 1,5 centímetros, tá, para fazer. E isso não é correto, tá? Quem for fazer com tupia portátil, faça 2, 3 milímetros, depois baixe 2, 3 milímetros. Então, por isso que ela, às vezes ela se torna um pouco cansativa por fazer várias vezes. Os nossos rebaixos aqui, das nossas peças da cristaleira, nós vamos fazer numa máquina apenas. Porque para ter padrão em todos os rebaixos, que vai ser numa máquina chamada tupia estacionária, que é uma máquina muito especial e também é a máquina mais perigosa da marcenaria. Então nós vamos fazer agora na tupia estacionária, depois na serra circular, que é talvez a máquina mais usada para fazer rebaixo. Vamos então primeiro na tupia, depois serra circular e a gente volta para cá para fazer um balanço geral então dos nossos rebaixos, tá? Vamos lá. Pois então, gente, nós estamos aqui numa tupia estacionária, é uma máquina bastante utilizada na marcenaria e eu costumo dizer que é a máquina mais perigosa. Ela tem esse eixo que gira aqui onde a gente coloca as diversas fresas. É uma máquina de alta velocidade e ela tem um problema muito sério no seu manuseio, porque ela é muito perigosa. Se pegar o dedo aqui, não sobra dedo para fazer nenhum tipo de conserto. Tem esses dois encostos, que normalmente se pode fazer outro tipo de encosto e tal. Mas ela é uma máquina muito perigosa pelo seguinte, gente. Muitas vezes a gente precisa fazer um corte que nem esse aqui. Eu já comecei aqui para a gente adiantar. Que não vai até a ponta. Ele vem da metade para cá. E muitos marceneiros têm a mania de fazer isso e puxarem a madeira de volta. Nesse momento que puxa a madeira e não empurra, ela pode dar um tranco muito violento e fazer um acidente de grandes proporções. Então assim, ó, entrou, vou mostrar aqui, entrou, vai embora, tá? Precisou tirar, tirou. Isso é uma madeira ruim. Essa não é uma madeira boa, é um eucalipto, tá? Então ela faz um estragado assim. Vamos fazer na nossa peça, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então aqui está o rebaixo feito na tupia. Como vocês podem ver, 1,5 por 1 centímetro, ou seja, se faz numa passada só os dois
rebaixos, diferente da serra circular, que nós vamos ver agora como que a gente faz. Vamos lá na serra? Bom, gente, de todas as máquinas da marcenaria, para fazer rebaixos, por exemplo, nós mostramos lá na Tupia, nós mostramos aquelas portáteis, mas a mais usada é seguramente a serra circular. Porque, na verdade, não é que seja mais fácil trabalhar, fazer esses rebaixos na serra circular, mas basicamente toda e qualquer marcenaria, todo e qualquer marceneiro tem a sua serra circular. Aliás, eu acho que a primeira tarefa do marceneiro, se o cara se propõe a ser marceneiro, ele tem que, primeira tarefa, não tenho máquina, faça a sua serra circular. É uma coisa relativamente fácil de fazer. Então, qual é o segredo aqui? Nós vamos fazer uma medição, vamos supor que nós fôssemos fazer um rebaixo de 1 por 1. Então, nós medimos aqui, né? Sempre, nesse caso, no lado de cá do dente, no lado de fora do dente, para ser o corte ter 1 centímetro, e também medimos na altura. Não vamos fazer uma coisa extremamente precisa, porque é só para a gente mostrar. Então nós fizemos o primeiro corte, que é esse aqui. Fizemos o primeiro corte, que é esse aqui, e aí nós medimos, conferimos para fazer o nosso segundo corte. Fizemos o segundo corte. Não sei se deu para ver na imagem, quando eu fiz o segundo corte, o baguetinho que eu cortei aqui voou para cá, tá? Então isso, gente, é uma coisa muito séria. Na hora que se for fazer esse tipo de corte, primeiro, não fica ninguém lá atrás. Segundo, nunca se deixa o corpo na frente da serra, sempre a serra do lado, porque isso é uma coisa muito comum. A gente está cortando aqui e a gente não tem condições muitas vezes de segurar aqui atrás, e não tem uma pessoa para ajudar, ou mesmo que tenha, a madeira é curta e ela pode voar e causar um acidente. Isso é um perigo muito grande nesse tipo de trabalho aqui na serra circular. Vocês viram que funciona fazer rebaixo na serra circular. Vamos voltar lá para a bancada, que nós temos ainda uma conversa. Pois então, gente, voltamos lá da nossa serra circular e da Tupia, damos um passeio aqui pela nossa oficina, voltamos aqui para a nossa bancada para fazer um breve resumo. Então, rebaixos. As peças, nós mostramos aqui, desenho das peças com as suas respectivas medidas. Nós mostramos então o rebaixo com uma antiga plaina rebaixadora. Fizemos um rebaixo muito legal, que é feito com a plaina elétrica. Fizemos com a Tupia e depois fizemos o rebaixo lá na Tupia estacionária e na serra circular. Então, a partir de agora, gente, o trabalho que nós vamos fazer vai ser fazer as nossas peças originais. Nós vamos rebaixar. Nós vamos usar para fazer os nossos rebaixos, os rebaixos da nossa cristaleira, nós vamos usar a Tupia. Nós não vamos mostrar, talvez a gente no próximo programa mostre um pouquinho do trabalho, porque esse é um trabalho longo. Temos que regular a máquina, nós temos que passar algumas peças, tem que fazer uma nova regulagem, passar outras peças, ou seja, é um trabalho que não interessa muito a gente ficar assistindo. Alguma coisinha a gente mostra para o pessoal entender. Quem tiver dúvidas, pergunte lá no nosso canal, que a gente vai ter o máximo prazer em esclarecer as dúvidas dentro das nossas possibilidades. Gente, como nós falamos no início do programa, quem quiser, a partir de agora, quando encerrar esse programa aqui, vai ter aquele clipezinho de um trabalho feito aqui na base da nossa cristaleira, com plana, com grossa, com lima, com lixa, com essa ferramenta chamada Spock Shave. Tá tudo ali no nosso clipezinho. É uma coisa rápida, só para todo mundo entender. Mas o que todo mundo tem que entender mesmo, gente, aqui no nosso canal é o seguinte: preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.
Vai com ela pra lá. Vai seguir com ela, né? Sim.